Tomara que voltem todos. Iba, todo mundo voltando, hein? Então, gente, ó, tô esperando ansiosamente pra ver se a Kelly entra de novo. E ela vai querer me matar se eu chamar ela de volta. Porque ela é toda envergonhada, eu conheço. É, a gente vai fazer então mais alguns minutos aqui para falar sobre livros reportagem, porque a gente começou a falar de livro reportagem escritos no TCC, né? E que são, assim, nossa, muitos extremamente importantes e que foram publicados, né? É, o Paraná Preto, né, que a gente já falou aqui no Dia dos Escritores e das Escritoras Negras, o Clube Secreto da Dor, que agora vai entrar. Gente, com os cônjuges de vocês também sofrem que o gosto literário é diferente? Olhe, na verdade, assim, o meu cônjuge, o Fer, ele gosta muito de livro-reportagem. Então, quando a gente fala dele, quando a gente lê algum em comum, assim, eu acho bem legal. A Kelly voltou, minha gente. Então, ela mesma que vai falar sobre o primeiro que eu orientei. O da Marisa também é ótimo. Verdade, né? Conge, William, conge. Vamos lá. Tô chamando, gente. Tô chamando a Kelly. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Oh! Gente, isso é incrível porque a Kelly é uma pessoa envergonhada, mas ela aceitou o desafio. Ela viu que todos estavam clamando muito Deu pela certo? presença Você dela. está me vendo e me ouvindo? Eu tô te vendo parada, mas tô te ouvindo. Ana, você caiu, cara. Eu caí? Será? Oi. Isso sim que é um fone, Kelly, verdade. Eu acho que é a internet da Kelly que não tá rolando muito certo. Vocês estão me ouvindo? Ixi, Maria. Vendo ruim, ouvindo bem. Ah, É, eu tô te você tá ouvindo, Kelly, bem, mas você tá cara? travadíssima. Ana tá bom, não caiu. Mas você tá super travada. Só tô te ouvindo. Então, Será que eu te chamo de novo? se você consegue me ouvir, eu posso falar. Calma aí que eu vou te chamar de novo. Tadinha da Kelly, cortei ela do nada. Calma aí que eu vou chamar de novo a Kelly. Congelou a Kelly, congelou total. Vamos ver se ela consegue entrar de volta. Não vemos a Kelly, mas ouvimos. Vamos fazer áudio. Vamos dizer para Ana que não estamos ouvindo para ela buscar outro fone e a live durar 2 horas. Ai, gente do céu, essa do fone hoje, pelo amor de Deus. E daí a gente faz tudo direitinho, né? Fica bem arrumada, bem arrumada mais ou menos hoje, né? Para ir para live, daí que você começa a sair, deve você ver toda a bagunça do lugar, do quarto. É uma maravilha, né? E a Kelly, eu acho que não tá. Ela deve estar num. Ah, agora ela entrou aqui, ó. Mas tô vendo o computador, Kelly. Kelly. Ixi, Maria. Os bastidores da... Nossa, gente, se eu mostrasse os bastidores pra vocês, vocês iam se partir de dar risada. Gente, a Kelly não tá dando mesmo. Que pena. Ela podia falar sobre a reportagem que eu orientei. Ela foi minha primeira orientanda há bastante tempo, não vou contar quanto, né? Porque senão. Vamos ver se a Kelly aparece aqui de novo, se ela conta pra gente o que está acontecendo, que senão eu chamo ela. Então, gente, daí eu queria falar para vocês de um. Eu falei da Xin Han, né? Que ela escreve sobre a China, livros de reportagem, enfim, né? Todos os livros de reportagem da coleção Jornalismo Literário, se a gente for parar para pensar, né? Tem vários livros bons naquela coleção toda. A gente não falou do Talise, né? Porque também não dava tempo, mas o Gay Talise também é sensacional, né? Honra Teu Pai, Fome e Anonimato, A Mulher do Próximo. Então, acho que assim, o Talise é um outro tipo de texto, é um outro patamar, né? Outro jeito de contar todos aqueles detalhes, né?
E o Truman Capote a gente falou, foi nosso primeiro, Maria Madu, foi o primeiro. Entrei só para dar uma espiadinha, estou na outra tela fazendo o curso de oratória, estou amando. Oh, que legal! Que bom, Flávio, obrigada. A Aline, que está aqui, também fez o curso de oratória, já que elas que faz propaganda, né? Mas, que legal, a gente falou do Truman Capote no primeiro, né? Os quatro que eu falei foram o Truman Capote, o John Hersey, a Daniela Arbex e o John Krakauer. Mas tem muito, gente, muito livro-reportagem bom que eu acho que a gente devia dar uma chance, assim, né? E são livros que fazem a gente conhecer um pouco mais, né, da história do nosso país, de coisas absurdas que aconteceram e não foram reportadas na época, como é o caso do Holocausto Brasileiro, né? Ou então você saber detalhes que você não soube, mesmo quando é um caso que foi amplamente divulgado. Por exemplo, o caso da Boate Kiss, né? É, se a gente for parar para pensar, ele foi amplamente divulgado, ele foi assim, até, né, constantemente na televisão por dias e dias, mas ainda assim a Daniela Arbex consegue colocar no Todo Dia a Mesma Noite, ela consegue colocar coisas que a gente não viu, né? Coisas que mesmo tendo sido tão divulgado, a gente não viu. Então, nossa, eu acho incrível assim isso da Daniela Arbex. Muito bem, vamos lá então ver o que mais que escreveram aqui. Eu quero fazer esse curso também. Pode dar desconto para a Aline no próximo. É verdade, né? Entre em contato com a gente. Já falei para a gente fazer amigo secreto da live no fim do ano, total. Esse curso, temos que fazer. Esse curso de oratória é bom demais, essencial. Muito obrigada. Não vou dar conta de comprar todos os livros das lives. Não, a gente nunca dá, né, minha gente? Porque na verdade, assim, os livros a gente vai colocando numa lista, né? Tem vários da live passada que eu não coloquei e que a gente precisa realmente colocar na lista porque parecem muito bons, né? Como é o nome do livro do NEM? Eu li uma reportagem do Intercept sobre a história dele e fiquei instigada. O nome do livro do NEM é O Dono do Morro e o nome do autor é Misha Glenny. Esse é o nome. E é assim, é de instigar mesmo, Maria, porque a história do NEM é um babado, é uma coisa assim, primeiro que você quer ser amiga dele, né, minha gente? Assim como a gente quer ser do Juliano VP também. Eu acho incrível essa capacidade dos autores de livro-reportagem de fazerem a gente comprar o lado que eles querem que a gente compre, né? E a história do NEM é assim, ele entrou no tráfico, puta, meio a contragosto, né? Porque por causa de uma doença que a filha dele tinha. E ele é considerado até hoje, gente, eu já ouvi vários comentários sobre isso, diz que até hoje na Rocinha as pessoas falam assim, ai, bom era o tempo do NEM. E é engraçado, porque assim, ele era um traficante, ele também fazia coisas absurdas, mas diz que ele foi muito bom para as pessoas da Rocinha, em vários sentidos, assim. Diz que as pessoas falam assim, ah, na época do NEM a Rocinha era tranquila, né? Então, meu, você começa a pegar um amor, né, pelo personagem. É muito engraçado, assim, e é ótimo, é excelente a, o livro-reportagem da história dele. É, e aí, deixa eu ver. Não vou dar conta de comprar. Tá. Como é o nome do livro do Ney? Já falei. A história é um babado. Quero fazer também, prof. E Maria, falo com você depois. Se escondeu tanto, depois estava dentro do porta-malas. Honra, para que dar esse spoiler? Bom, não é spoiler, né? Tava nas notícias, mas né? Como ele se escondeu. Meu Deus. Fiquei em choque no dia que passou na TV. Imagina os PMs que acharam ele. Sim, quando você lê o livro, você começa. E daí você lembra das notícias. Gente, daí você começa a ver assim tudo que está por trás daquilo, né? Eu fiquei, eu fiquei chocada assim na história do NEM, que ele disse que ele tinha uma maleta só com os celulares das grandes autoridades do Rio de Janeiro e do Brasil, pense. É que torna o cara humano, exatamente. Essa é a grande graça, né? Que eu acho super interessante do livro-reportagem. Ele humaniza pessoas que normalmente não são humanizadas, ou situações que não são, né, necessariamente divulgadas. Então, acho que isso é bem legal. Livro-reportagem histórico, como Notícias do Planalto. Tem mais algum, Ana? Não da mesma época, mas com fundo histórico. Tem.
Tem um que eu até pensei em pegar, mas agora eu não vou ficar andando mais de novo, gente, que já foi demais na outra live, né? Mas que eu tenho esse livro. Tem um que se chama A História Indiscreta da Ditadura. É do Ronaldo Costa Couto. É um livro, gente, excepcional, assim. E fora a coleção. Agora, vou pegar, né, gente? Vou pegar. Vou andando aqui. Vocês vão vendo toda a bagunça. Vocês vão ver que bonito que tá. E vocês vão ver que o escritório também não tem luz, né? Então vocês vão ver assim, ó, uma coisa meio. Deixa eu pegar aqui para vocês. A gente tava falando do Notícias do Planalto. Aí eu falei do História Indiscreta. E eu vou falar de mais esses aqui. Ah, não, de fundo histórico. Deixa eu ver o que mais que tem. Ah, daí tem o 1808, né? O 1822. Ai, é pesado tudo isso daqui. Calma aí. Ó, vamos lá. Peguei mais alguns livros aqui, já que aquelas que se empolga, né? Que tem mais live, daí quer mostrar tudo. O que o William tá falando é esse daqui, ó. Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte. Excelente. A imprensa e Fernando Collor, ó. Esse é é um tolete, né, gente? É muito grande, mas é excelente esse livro também. Aí você perguntou, William, de livro com fundo histórico, né? Esse livro aqui, ó. História Indiscreta da Ditadura e da Abertura, 1964 a 1985, do Ronaldo Costa Couto. Ele também é um livro bem, bem grande, deixa eu até ver. Ele tem 514 páginas, mas ele é excelente. É a história de todo o período da ditadura. E essa coleção, né, gente? Essa coleção aqui, do Hélio Gaspari, que é da ditadura. Eu, infelizmente, tenho só dois. Eu tenho A Ditadura Envergonhada e eu tenho A Ditadura Escancarada. Eu só tenho esses dois. Se eu não me engano, essa coleção aqui do Hélio Gaspari tem 5. Tem 5 exemplares, 5 volumes. E cada um deles vai falando de alguma parte do processo da ditadura. Então, por exemplo, esse daqui, A Ditadura Envergonhada, é o começo da ditadura, né? Que é assim, ou é o começo ou é o fim? Deixa eu lembrar. Isso, é o começo da ditadura. É aquela coisa assim, a gente está começando ainda, vamos de leve, né? Então esse daqui é o primeiro. Aí vem a ditadura escancarada, que daí começa os anos de chumbo mesmo, né? Então, e aí tem vários outros, assim, a ditadura acabada, tem mais alguns nomes desse daqui. Então acho que é isso bem, bem legal essa coleção, eu acho sensacional. Acho que vale super a pena. Muito bem, deixa eu ver o que mais que vocês escreveram aqui. É, Acho que essas indicações, William, acho que são legais, tá? Que você perguntou. Quero ler esse, ficamos os dois curiosos. Qual? O do NEM? É ótimo. Não, do NEM você leu, não sei de qual que você está falando, Evelyn. Já adorei ser da ditadura. Putz, são muito bons. Em Nome dos Pais, eu não li ainda, Aline. Eu sei que você tem Em Nome dos Pais, é verdade. Mas eu ainda não li, você já leu, né? Em Nome dos Pais é a história lá da Miriam Leitão, né? Enfim. Ô, Ana, se alguém quiser ler O Ano do Pensamento Mágico, ele foi escrito pela Joan Didion e narra um ano de luto dela após a morte do marido. Ela havia 40 anos com o cara. Pô, que legal. Esse eu nunca ouvi mesmo. Queria que você entrasse para falar dele também. Eles sentaram para jantar, ele teve um infarto fulminante e morreu. Meu Deus. Que tristeza. Logo no começo deve ser. Adoro. A história indiscreta da ditadura mesmo. William. Sabe por que é indiscreta? Porque o Ronaldo Costa Couto, ele teve acesso a muita coisa que as pessoas não tinham tido acesso. Talvez a coleção do Hélio Gaspari tenha tido acesso a isso, mas quando o Ronaldo Costa Couto publicou esse livro, que foi no início dos anos 2000, ele publicou um monte de coisa que ninguém sabia. Inclusive, uma conversa inclusive um relato de um prisioneiro político que estava do lado da cela do Vladimir Herzog quando ele foi morto pela tortura policial. Então, era uma história que ninguém sabia e só o Ronaldo Costa Couto tinha.
E daí elas. Tá, daí continuando então o livro da Kelly aqui, né, que ela falou, o ano do pensamento mágico. Eles sentaram para jantar, ele teve um infarto fulminante e morreu. E ela saiu entrevistando pessoas que tinham passado pelo mesmo choque. Nossa, deve ser muito massa, hein? Esse eu fiquei com vontade de ler também. Escancarada é a partir de 68 com AI-5, isso mesmo. A Kelly voltou. A filha dela tinha uma doença, tipo aquela do filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Todo dia ela contava para a mulher que o pai dela tinha morrido. No dia seguinte tinha que contar de novo. Meu Deus. Qual a editora que tem essa coleção de livros e reportagem que você falou? É a Companhia das Letras. Companhia das Letras. Coleção de jornalismo literário, Flávio. Tem todos os livros. Tem uns 12 livros. Truman Capote, John Hersey, Talise, tem Zanir Ventura, tem John Campbell, tem um monte de gente. É forte, bem escrito, eu gostei muito. Nossa, eu quero muito. Spotlight também é uma porrada no estômago. Esse eu só vi o filme, não li. Boa, adorei a dica, Ana. Vou atrás desse do Ronaldo. Ou eu te empresto. Se você achar um jeito de pegar aqui comigo, eu esterilizo ele para você. Gente, muito legal. Agora eu tô lembrando assim de vários livros, né? Que dava para falar. Porque se vocês forem olhar, por exemplo, eu tô aqui com o meu iPad, né? Que era antes por onde eu lia, antes de eu ter o Kindle. Eu lia, na verdade, deixa eu fechar a porta aqui. Eu lia, na verdade, pelo iBook da Apple, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comprei o Kindle e o Kindle é bem mais leve, é bem melhor, e daí eu abandonei o iPad. Mas no iPad eu tenho muito livro-reportagem. Se eu for olhar aqui, ó, eu vou falando de vários, tá? Vou dar várias indicações aqui que eu acho legal. Todos da Svetlana, a Svetlana Alexievich, né? Que são. A Svetlana escreve os livros dela em formato de história oral. Então ela ouve todas as pessoas, né? E conta e escreve exatamente do jeito que elas falaram. Então a Svetlana tem Vozes de Chernobyl, que ela entrevista vários sobreviventes de Chernobyl. Aí ela tem um que se chama Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que ela conversa com mulheres que foram para a guerra, para a Segunda Guerra, mulheres russas principalmente. Aí tem O Fim do Homem Soviético, que ela conversa com vários soviéticos depois do fim da União Soviética, que é muito legal, porque você tem a visão de lá de dentro do que foi isso para os soviéticos, né? E para os russos hoje. E tem As Últimas Testemunhas, que ela entrevistou pessoas que eram crianças na Segunda Guerra, que é impressionante também, mas esse eu não li inteiro ainda, eu li só uns pedaços. Então tem a Svetlana, daí tem o do John Krakauer que eu falei, As Boas Mulheres da China, da Xinhan, que eu comentei, que é a história de 3 gerações da China, você fica conhecendo toda a história da China a partir daqui. E, pô, gente, eu esqueci de falar disso daqui, 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, que escreva o nome dela depois nos posts, é horrível de escrever e de falar, Svetlana Alexievich. O John Reed, gente, 10 Dias que Abalaram o Mundo, o John Reed estava dentro da Revolução de 17, da Revolução Russa. E aí ele escreve sobre isso lá de dentro, ele era, né, um dos revolucionários, enfim. E você conhece muito a história da Revolução Russa por esse livro. Esse livro eu tive que ler 2 vezes, assim, eu li uma vez, não entendi bulhufas, daí depois comecei a estudar a história da Revolução Russa, que eu não sabia direito, e daí eu fui ler de novo, daí fez mais sentido, mas é impressionante também. O Voyeur, do Talise, né, que é a história de um cara que comprou um motel e construiu uma estrutura em cima do motel para ficar espionando quartos, que é incrível também, tá aqui. Que mais que tem aqui de livro-reportagem? Sobrevivi, Posso Contar, que é a história da Maria da Penha, né? Um relato autobiográfico, ela escreve em primeira pessoa. Malala, Eu Sou Malala, que é a história que ela conta também em primeira pessoa sobre tudo que ela fez. A história da Malala é muito engraçada. A gente termina de ler o livro, a gente pensa assim, somos completos inúteis, né?
nunca fizemos nada na nossa vida e essa menina com 12 anos mudou a realidade, tipo, né, do mundo, assim, né? Mudou a visão que as pessoas tinham das crianças, né, da questão da educação no Paquistão, enfim, incrível, assim. Quando você lê, você fica se sentindo bem um nada, um zero total. Malala é livro-reportagem, é um relato autobiográfico, né? Os relatos autobiográficos são considerados livro-reportagem também, se a gente for lá olhar a indicação, né, de o que é um livro-reportagem. Então, esses são os que eu tenho aqui. E daí, fora os que eu tenho lá no Kindle também, fora os que eu tenho físico mesmo, né? Acho que livro-reportagem, não é o livro que eu mais tenho, não, é literatura mesmo. Mas livro-reportagem, assim, eu gosto de ter. Eu acho muito legal, assim, ter coleção das coisas e tal. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram aqui. Se somar os valores desses daí, dá R$ 1.000. O da coleção da companhia, dá mais, eu acho. Não dá mais. Mas dá uns R$ 1.000, bem isso. Escreva o nome depois, pode deixar. E acho que é isso, gente. Acho que são essas as indicações, assim. Nossa, eu falei de muitos livros aqui, né? Vou ter que colocar milhares de stories para vocês poderem ficar com as dicas aí. Narrativas de um correspondente de rua do Mauri Koenig é ótimo, ótimo. Ele conta, ele publica as principais matérias dele e bastidores, né, das matérias. É muito bom, muito bom. Nossa, tem uns livros que fazem bem isso, a gente estudar depois para entender o contexto. Fazem, né, Pri? Olha, eu tive que fazer isso. Os próprios livros da ditadura, quando eu comecei a ler, eu lembro que eu fui me informar mais sobre a ditadura porque não era suficiente o que eu sabia, assim, há muito tempo, né? Aí, esse do John Reed, que eu fui pesquisar sobre a Revolução Russa, quando eu li os Cisnes Selvagens, da Shin Han, também, gente, fui estudar sobre a história da China, sobre toda a Revolução Cultural, tal, então... Meu Deus, assim, né? A Aline diz que Narrativas com as do Rua é bom e que eu amo ele, crush. E daí a Maria Carolina fala, alô, Léo? Porque, né, o crush da Aline é o Leonardo DiCaprio, gente. Não é, não pode ter outro lugar. Acho que é isso, gente. Se vocês quiserem dar mais umas dicas, quiserem mais dicas, enfim, mas acho que livro-reportagem é mesmo papo para muito tempo, né? Quando a gente começa a falar sobre todos que a gente já leu, sobre aqueles que são os nossos preferidos, né? Eu não tenho muita coragem de reler livros-reportagem, assim, vou dizer assim, porque livro-reportagem você sofre muito, né? As histórias, de uma maneira geral, são muito sofridas. São histórias tristes. Ah, eu queria terminar com um. Eu sabia que tinha um que eu queria falar ainda, mas eu não tô com ele. Esse meu livro, se eu não me engano, está com a Milena, uma aluna minha. Qual o seu livro-reportagem preferido da vida? A Sangue Frio. É meu livro-reportagem preferido da vida. Um só. Ai, mas é sacanagem um só, né, gente? Vamos pegar assim, ó. Um livro-reportagem preferido da vida é estrangeiro e um livro-reportagem preferido da vida do Brasil. Acho que é mais jogo. Então, estrangeiro, A Sangue Frio, Truman Capote. Brasileiro, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Acho que sim. Eu queria falar de mais um. O livro se chama Corações Sujos. Vou fechar a live com ele. Corações Sujos, do Fernando Moraes. Fernando Moraes foi o cara que escreveu Olga. Vocês devem se lembrar, né, que a gente viu Olga na live das grandes biografias. E ele escreveu um livro que se chama Corações Sujos, que conta a história de grupos no interior de São Paulo, de japoneses, que não acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra. Então, o que eles faziam? Eles se negavam a acreditar que o Japão tinha perdido a guerra, e eles achavam que as pessoas que acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra, que o Japão tinha se rendido, eles achavam que essas pessoas eram traidoras do Japão. E elas eram chamadas de corações sujos. E aí o que aconteceu? Esses grupos, né, eles eram basicamente umas seitas, assim, né, no interior de São Paulo. Então teve ali, assim,
Bauru, Itu, Marília, vários lugares daquele lugar ali do interior de São Paulo. E aí o que começa a acontecer? Essas pessoas elas não se contentam só delas não acreditarem que o Japão não tinha se rendido. Elas queriam fazer com que todos não acreditassem. Então, quem acreditasse não era só considerado traidor. Elas matavam essas pessoas. Essas seitas matavam famílias, enfim, pessoas que se negavam a acreditar que o Japão tinha se rendido. Aí esses grupos, gente, eles criavam, inclusive, jornais. Eles publicavam jornais assim, Japão, vencedor da Segunda Guerra. Gente, completamente fora da casinha. Quando você lê essa história, você pensa assim, como que pode existir essa gente louca que acredita nessas coisas, né, absurdas, assim. Mas enfim, né? Daí você vê que é possível, tudo é possível, né? Vemos todo dia, inclusive. Mas o Corações Sujos, gente, é uma super indicação. Nossa, vocês têm que ler. E tem muito detalhe. Nossa, o Fernando Moraes, ele é extremamente detalhista. Ele vai atrás de muito documento. Então, tem tudo isso. Corações Sujos, história muito, amo, história muito doida, muito. Esse livro é uma pira, total, né? Ana, me empresta esse Sangue Frio, quero muito ler. Claro que empresto, gente. Eu empresto tudo, mesmo quando vocês não me devolvem. Não é o caso de vocês, mas eu tenho vários livros que eu perdi, acho que para sempre. Eu já falei de um deles aqui, o Caim. Momento atual diz que é possível acreditar em coisa absurda, sim. Sim, é bem isso. Então, acabamos o Corações Sujos com uma história, né, que a gente acha que não poderia acontecer, mas infelizmente os livros de reportagem também nos trazem isso, né? Olha, gente, tudo é possível, né? Tudo pode acontecer. Adoro a narrativa do Fernando, eu também. A narrativa do Fernando Moraes, ela é muito exata, né? Ela é muito precisa, assim. Eu acho incrível. Então, acho que é isso, gente. Falei de vários livros que eu amo aqui. Que bom que vocês me acompanharam nessa segunda live. A gente começa, então, uma dona... o que é isso? Eu estou com Dona Flor do Marcelinho até hoje, nunca devolvi. É, bem isso. A gente começa, então, na semana que vem, uma nova série de lives. A partir de semana que vem, não esqueçam, a gente tem live segunda, quarta e sexta, não é mais só quarta e sexta. E aí, na segunda-feira, vamos falar de por que ler clássicos. Por que ler os clássicos, né? Por que os clássicos são importantes? Então, a gente vai falar de vários clássicos aqui. O meu convidado de segunda-feira é o Fernando Henrique Oliveira, jornalista, RP, DJ e super leitor, super voraz. Então, acho que vai ser bem legal. Segunda, quarta e sexta, então, agora, gente, as lives às 8 horas, tá? A gente se vê segunda. Vamos fazer uma live para cobrar livros que não nos devolveram? Vamos. Nossa, gente, eu tenho vários. O primeiro é o Caim, que eu não lembro nem para quem que eu emprestei. Esse que é o pior, do Saramago. Gente, adorei vocês ficarem comigo até agora. Eu vou encerrar agora, porque eu preciso jantar, eu não almocei, eu comi só besteira hoje, né? Pouca besteira ainda por cima, porque quando a gente come bastante besteira, a gente até fica com o bucho cheio, né, minha gente? Mas eu comi pouca besteira, então eu tô com fome. E aí, espero vocês segunda-feira, então, tá bom? Segunda, na nossa live com convidado. Então, segunda, quarta e sexta agora a gente se encontra. Eu sou a louca dos livros clássicos, eu amava ler no ensino médio. Então, apareça na live Maria segunda-feira, que eu acho que vai ser bem legal a conversa. Eu já peguei uns clássicos bem interessantes pra gente falar. Tá bom? Beijocas pra vocês. Muito bom fim de semana. Fiquem em casa, que tá cada vez pior, vocês devem estar percebendo. Espero que vocês estejam bem e até segunda. Adorei que vocês pediram uma segunda live de hoje, viu? Beijo.